Pronto. Então, bom dia a todos e a todas. Vamos embora começar. Peço que vocês, por gentileza, abram o livro na página 547. Então, deixa eu digitar aqui no chat para quem chegar depois ver. Livro, página 547, para vocês irem acompanhando o conteúdo, tá bom? Só me confirma aí uma certeza aí rápida. Nessa sexta-feira, vocês ainda continuam com prova, né? Eu acho que é prova de ciência, física, né? Biologia, né? Sexta-feira é a última prova. Física, biologia e química, não é isso? Pronto. Então, nessa sexta, infelizmente, a gente ainda não nos encontramos, né? Só teremos a aula nessa semana de hoje, mas na próxima semana tudo normaliza e a gente continua com nossos encontros normais, na terça e na sexta, tá bom? Então, ó, o conteúdo de hoje é o tópico 2 do livro de vocês, né? Está aí na página 547. É um tópico bem interessante e intrigante, porque ele não só aparece em geometria, ele também aparece em álgebra, só que ambos os aparecimentos são totalmente diferentes, tá bom? Ou seja, são dois conteúdos que têm o mesmo nome, a mesma ideologia, porém metodologias diferentes, técnicas diferentes. Por quê? Esse conteúdo de razão e proporção, né, que eles chamam aí de propriedade das proporções, tal, razão e proporção na geometria tem mais a ver com segmentos e desenhos de segmentos de retas e por aí vai. Já lá na álgebra, vocês veem mais a questão da proporção, né? Mexendo um pouquinho ali com regra de 3, aquela coisa toda. Então, na nossa geometria, a gente trabalha mais envolvendo isso aí. Vamos ver segmentos proporcionais, aquela coisa toda, para depois a gente chegar em triângulo semelhante, chegar no famoso teorema de Tales, né? E a gente vê detalhes aí, bastante detalhes, envolvendo isso aí. Ou seja, a partir de agora, veja que na aula anterior a gente já brincou com cálculos entre os ângulos, né? Parabenizo também a muitos que tiraram notas boas lá, né? Então tiraram notas maravilhosas. Eu vi que calculou direitinho o ângulo, né? Teve um aluno mesmo que deu para perceber realmente só na resolução dos cálculos que olhou realmente aquela dica que eu dei, ó, pega esse resumo e utiliza esse resumo que você não vai errar em hipótese alguma. Então, realmente, foi bem gratificante ver isso. Parabenizo aí a todos e até aqueles que chegaram a tirar uma nota ali, não, vamos dizer, que não considero tão boa, porque ficou 5, né? Para mim está normal, porque vocês estão aprendendo, estão em aprendizado, né? E é só a primeira prova, normal a primeira prova dar uma notinha assim, na média, né? Então, na minha opinião, um 5 você está na média. Ainda vai avançando aos poucos aí, vai crescendo, né? Lembrando que esse 5 provavelmente é porque você errou muitas questões na prova, né? E o que pesou mais para você foi a participação na aula, né? Então, a sua presença na aula online, na nossa videoaula, né? As dúvidas que tira comigo no WhatsApp, a resolução do exercício enviada direitinho. Então, isso pesou mais e aí chegou ao valor de 5, né? Então, se fosse só a prova, né, não tinha se dado muito bem. Mas não se preocupe não que essa pessoa que tirou essa nota, eu entrarei em contato para ver o que é que está acontecendo aí para você, sugerir algumas videoaulas, aquela coisa toda, para reforçar esse conteúdo. Vamos lá, o nosso assunto. Razão e proporção dos segmentos. Tá bom? Tem a mesma, como eu disse, a mesma ideia da álgebra, porém a metodologia diferente, técnicas diferentes. Só que antes eu vou lembrar, o que é que a álgebra fala? Deixa eu vir para aqui para o slide. O que é que a álgebra fala para vocês, né? O que é que a álgebra fala para vocês referente a essa ideia, né? A ideia de razão. Opa, vamos lá. A ideia de razão. Razão, no popular, eu costumo dizer que é a divisão entre dois números inteiros. E sempre lembrar que o número inteiro do denominador, ele tem que ser diferente por zero. Em outras palavras, a razão, no popularzão aqui, deixa eu alterar aqui a cor da minha caneta. Vamos. Então, no popular, a razão para mim, ela tem o seguinte,
é como se ela fosse uma fração. Tá bom? Como não? Ela, na verdade, é uma fração, não deixa de ser uma fração. E aí a gente sabe que não existe fração em que o denominador, seja a parte de baixo, seja igual a zero. Então tem que ser diferente por zero. Então essa é a ideia de razão. Só que, no caso da gente, a ideia de razão é de valores proporcionais. É da gente ter valores que a gente pode simplificar. Quando a gente tem esses valores, então o que está acontecendo é a ideia de razão. Se eu quero a razão de tal coisa. Se eu tenho um número assim, 1/2, isso é uma fração normal. Eu não posso dizer que isso aí aconteceu uma razão. E aí muitos devem estar se perguntando, mas por que, professor? Não pode dizer que é uma razão. Porque eu não consigo fazer divisões entre o número de cima e o de baixo. Isso é o que diz os livros, tá bom? A teoria. O professor Otávio, ele já discorda dessa teoria. Por quê? Vê se vocês não vão concordar comigo aí. Mesmo isso aqui sendo uma fração, ó, se eu quiser dividir esse danadinho por 1 e dividir esse danadinho por 1, veja se eu não vou ter resultado. 1 dividido por 1, 1. E 2 dividido por 2, 2. Ah, professor, mas é igual. Ah, mas eu fiz a divisão. Eu fiz uma razão aí. Então, para mim, não deixa de ser razão. Por isso que eu teorizo a ideia de que toda razão é fração e toda fração é uma razão. Né? Então, ambas se conectam, só mudaram o nome, só deram um nome diferente aí na matemática. Não sei se quiseram complicar para vocês, ou sei lá o que aconteceu. Né? Na época, não vivi nessa época em que fundamentaram isso aí, mas na minha humilde opinião, eu acredito que ambas trafegam junto. Né? Você está vendo aí um exemplo que é exatamente um exemplo parecido com o exemplo do livro de vocês. Coloquei uma razão aqui, 20/10.000. Então, quando eu fiz a divisão por 20, observa que houve divisão tranquila aí, 20 dividido por 20. Aqui, 20 dividido por 20 vai dar 1, e 10.000 dividido por 20 dá 500. Então, houve essa divisão proporcional. Então, a gente pode dizer o seguinte, que razão, num resumo geral, razão é uma fração que tanto o numerador quanto o denominador é divisível por um número, né? Pelo mesmo número, como se diz a história. E aí a gente pode dizer, quando isso acontece, então significa que a gente tem valores proporcional. Eu posso dizer que 10.000 é proporcional a 20, assim como 20 é proporcional a 10.000. Tá bom? Então, quando isso acontece, que a gente consegue pegar uma fração e dividir pelo mesmo número, tanto o numerador como o denominador, então eu tenho valores proporcional. Né? E aí surge a ideia de proporção, né? Surge a ideia de proporção para a gente. Até avançar aí. A ideia de proporção é seguir. Aí, professor, o que danado é proporção? Veja, se a proporção ela já vem como derivação da razão, então eu não posso chegar e dizer que a proporção continua sendo uma razão, a fração não. A proporção ela é gerada a partir daquela divisão. Então, quando aconteceu aquela divisão, vai gerar um valor. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. 1 dividido por 500 tem que ser igual a 20 dividido por 10.000. Se você fizer a continha aí, você vai ver que dá o mesmo resultado. Ó. 20 dividido por 10.000 dá 0,002. E 1 dividido por 500 dá o mesmo resultado. Então, se você fizer a continha na sua calculadora aí, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. E esse resultado de 0,00 alguma coisa é exatamente o que a gente chama de proporção. A mesma coisa está acontecendo nesse exemplo. 2 dividido por 10, se você vê, dá 0,2. 1 dividido por 5 também dá 0,2. E 4 dividido por 20 também dá 0,2. Veja que ambos dão o mesmo resultado. Isso é o que a gente chama de constante proporcional. Então, a constante proporcional é que dá a ideia da proporção. Significa que todas essas razões aí, elas são
proporcionais, porque elas respeitam a mesma constante. Né? Como assim, professor? Se eu quiser pegar essas duas frações, eu vou pegar assim, 2 sobre 10 igual a 4 sobre 20. Como elas são grandezas proporcionais, ó, então eu posso fazer esse cálculo. Corta esse zero com esse zero. Tá bom? Posso cortar 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. 2 por 2. Aqui, ó. Eu corto também. E 1. Com 1 eu corto. Veja que eu consegui cortar tudo. Por quê? Porque são grandezas... Grandeza não. São razões proporcionais. Ah, professor, mas não sobrou nada. Não, a gente não está procurando X. Claro que se tivesse um X ali naquele meio, o X ia sobrar e a gente ia encontrar a resposta. Mas o motivo de eu conseguir cortar todos esses números é o motivo deles serem valores proporcionais, ou seja, razões proporcionais. E aí, claro, na ideia da álgebra, essa ideia de proporção abre um leque de situações. Você pode pegar essa proporção e levar para a regra de 3, levar para porcentagem, para matemática financeira e por aí vai. Né? Então, no ramo da álgebra, ele cresce. E no da geometria também existem segmentos proporcional. Né? Então, existem situações que eu posso dizer, ele é proporcional a fulano. O lado do triângulo é proporcional àquele outro triângulo, que é o que se chama semelhança de triângulo, teorema de Tales e por aí vai. Então, existe essa ideia de proporção também dentro da geometria. Aí, se você acompanha seu livrinho aí direitinho, você pode observar aí que na próxima página, né, na 548, você vai ver que vai existir as propriedades fundamentais da proporção. Existem várias propriedades. Tá bom? A gente vai ver algumas propriedades que são as mais importantes e as mais utilizadas, mesmo sendo da álgebra, mas a gente vai utilizar na geometria. Mas existem várias, tá bom? Várias propriedades, porque, como eu disse, a proporção ela abre um leque de oportunidades aí e de técnicas para a matemática, tá bom? Na minha opinião, acho que o conteúdo não era nem para ser chamado de razão, era para ser chamado de proporção, mas né? Quem sou eu para julgar a Sociedade Brasileira de Matemática? Sou um humilde professor que estou aqui só compartilhando conhecimento para vocês. Mas, ó, tá aí. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Aí você diz, eita, professor, que danada é isso aí? Que definição é essa, dessa primeira propriedade? Ó, essa primeira propriedade, lendo assim, você pode dizer, poxa, não sei o que é isso, não. Mas quando a gente for fazer, você vai entender. Como assim, professor? Vê, eu vou colocar aqui. X sobre 2 igual a 5 sobre 4. Pronto. Então, x sobre 2 igual a 5 sobre 4. Aí, lá na questão, vamos dizer que ele está querendo saber exatamente o valor de x. O que é que vocês normalmente fazem? Digita no chat aí para mim, por favor. Digita no chat. O que é que normalmente, quando se pega uma continha como essa, que vocês utilizam? O que é que vocês fazem aí para utilizar? Digam a mim aí. Quando pega uma situação dessa, o que é que vocês acham? Vê, vocês automaticamente já dizem essa informação, regra de 3. Isso mesmo, Felipe. É a mesma técnica, mas não é a regra de 3, tá bom? Não é a regra de 3. Não é a regra de 3. Deixa eu colocar aqui para você. Na verdade, o que a gente vai chamar disso aqui é a propriedade da proporção. A gente vai fazer o produto dos extremos, ó, que o pessoal chama meio pelos extremos. Isso não é a regra 3. Na regra 3, a gente utiliza essa propriedade. A gente utiliza essa propriedade na regra de 3, entendeu?
Utilizamos essa propriedade, só que a gente está acostumado a dizer regra de 3, mas não é a regra de 3, é o mesmo processo. E aí agora é só fazer o cálculo, né? Ó, 4 vezes x igual a 5 vezes 2. A gente está fazendo esse produto. Não precisa resolver, não. Isso é só para mostrar a vocês a propriedade. Não precisa a gente resolver aí até o fim. Eu só estou mostrando a propriedade a vocês. Tá bom? Ela não é regra de 3, mas é o mesmo processo que a regra de 3 utiliza. Tá bom? É o mesmo processo. E aí a gente observa que é uma propriedade que vocês utilizam não só na regra 3, mas em vários outros detalhes você utiliza lá para valer, né? E não percebia que era uma propriedade da proporção. Vamos ver outra propriedade. Outra propriedade bem interessante aí. A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada um dos antecedentes está para o seu respectivo consequente. Quando a gente lê na teoria assim, a gente fica doidinho. A gente diz, meu Deus do céu, o professor está viajando. Mas quando a gente vai para a prática, você consegue entender direitinho. Como seria essa prática? Vamos dizer que eu tenho duas frações nesse estilo aqui. 1 sobre 2 igual a 2 quartos. Pronto, igual a 2 quartos. O que isso quer dizer aí para a gente? Que eu posso comparar essas frações com a soma de cada um deles. Ou seja, eu posso simplesmente comparar qualquer fração dessa pela soma dos numeradores, 1 mais 2, e dos denominadores, 2 mais 4. Se fosse só com letras, né? Então, deixa eu colocar só letras aqui. Eu sei que tem aluno que não gosta, né? Quando a gente bota letra na matemática, diz que endoida tudo. Mas, na verdade, isso aqui é dizer que é igual a A mais C sobre B mais D. Isso aqui a gente vai utilizar muito lá no Teorema de Tales, que é quando eu tenho segmentos proporcionais, a gente vai utilizar. Isso vai ficar para uma aula próxima aí, já está pertinho da gente chegar no Teorema de Tales. Mas você já começa a observar essas relações, ok? Então, eu posso pegar e comparar e eu vou continuar com a mesma proporção. Se a gente for fazer a soma aqui no final, 1 mais 2, né? Deixa eu separar aqui o 4. 1 mais 2 dá 3, 2 mais 4 dá 6. Então, significa dizer que essa fração ela é proporcional a essa, que também é proporcional a essa aqui. Então, a gente tem essa regrinha aí. Isso também se aplica na subtração. Tá bom? A subtração, que a gente chama de diferença, é do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. A diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes. Né? Então, tem essa mesma ideia, essa mesma relação aí. Se eu tenho A sobre B, que é igual a C sobre D, isso também é igual a A menos C sobre B menos D. O exemplo que a gente tinha dado lá, deixa eu separar aqui, 1 sobre 2 igual a 2 quartos. Isso é igual a 1 menos 2 sobre 2 menos 4. Que isso aqui é igual a menos 1 em cima e aqui menos 2 embaixo. Como está menos sobre menos, 1 sobre 2. Tá bom? Então, veja que temos aí valores que respeitam a mesma proporção. Se você dividir 1 dividido por 2, vai dar a mesma constante proporcional. Então, são propriedades importantes que a gente tem na proporção e que é bom você ter em mente. Tá bom? É bastante importante. Claro, professor, mas a gente vai usar essas propriedades? Vai sim. Apesar da gente trabalhar com segmentos, mas a gente vai trabalhar com essa situação. Esse mesmo assunto, né, bem parecido, você provavelmente deve ter visto no 8º ano. Só que lá no 8º ano, né, se você não viu, mas era para ter visto, você iria fazer esses cálculos que a gente está fazendo, só que você ia fazer usando instrumentos geométricos, né? Ou seja, ia utilizar a régua, o compasso e fazer essa divisão direitinho. Se você não viu esse conteúdo aí, você fica de olho nas aulas do 8º ano que eu estou trabalhando com os meninos, que quando chegar lá
Na proporção, você pode rever lá no meu canal, vai lá na salazinha lá no meu canal do YouTube do 8º ano e assistir a aula de divisão proporcional através dos instrumentos. E aí você vai ficar bem ligado aí, juntando esses dois conteúdos numa boa, tá bom? Mas se não viu, não tem problema não. A gente está aqui para trabalhar mesmo e desenrolar com vocês aqui numa boa, tá bom? Então veja. Aí, com essas ideias, são essas 3 propriedades, as propriedades mais importantes que a gente viu. Aí agora eu vou mostrar a vocês as proporções equivalentes. Como assim, professor? Ó, o que é que acontece numa proporção? Se eu tenho lá aquela proporção, deixa eu colocar aqui, né? Que era 1/2 igual a 2/4, né? Para os números ficar diferentes, eu vou botar aqui outra proporção. Pronto, 3/6. Então, eu posso fazer troca entre os valores, tá bom? Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó, trocar os extremos, tá bom? E eu vou obter o mesmo resultado fazendo essa troca dos extremos. Então, eu posso trocar 1 com 6. Vai ficar 6/2 igual a 3/1. E eu vou obter a mesma constante proporcional, o mesmo valor. Posso trocar o 2 com 3, vai ficar 1/3 igual a 2/6, tá bom? Então, posso fazer essas trocas aí nos extremos sem problema algum e não vai ter dificuldade, tá bom? A proporção ela vai continuar sendo respeitada. Professor, por que isso? Por que o senhor está passando isso para a gente? Porque quando a gente tiver, no caso, vocês vão estar lá em álgebra, quando vocês estiverem em álgebra, vendo alguma coisa, ou se já viram, envolvendo a regra de 3, né? Então, quando vocês estiverem lá, independente se você trocou os extremos ou fez alguma trocazinha, se realmente é uma proporção, você vai acertar a questão do mesmo jeito. Não tem como errar a questão, tá bom? Outra ideia que também continua tendo a proporção equivalente é quando você troca os meios, tá bom? Então, quando você troca os meios, aí você pode, né, fazer a troca. É a mesma relação que eu fiz. Então, quando tinha lá 1/2 igual a 3/6, então os meios é esse danadinho aqui. Então, vai ficar 1/6 igual a 2, ou melhor, 2/6 igual a 1/3. Né? Que eu fiz a troca ó, desses dois danadinhos aqui. Esses são os meios. Né? Os meios, ok? Então, isso pode acontecer. E também a gente pode fazer a troca das razões, né? Ou seja, inverter. A gente pode inverter as duas razões. Então, se está 1/2 igual a 3/6, eu posso escrever ao contrário. 2/1 igual a 6/3. E vai permanecer sendo equivalente. Isso quer dizer, quando você estiver fazendo continha, mesmo que você inverta, agora lembrando, veja que eu inverti a primeira, obrigatoriamente a segunda eu tive que inverter também. Se você não fizer essa inversão nas duas, aí vai dar errado, tá bom? Não pode só inverter uma, não. Tem que inverter as duas. Tranquilo? Beleza? E por último, continua sendo uma proporção equivalente se você também trocar as posições. Então, se você pegar agora, ó, eu quero que 3/6 fique aqui e 1/2 aqui. Tá bom? Então, se você trocar as posições, vai continuar sendo a mesma ideia, tendo a mesma relação. Tá bom? De proporção equivalente. Tranquilo? Vamos ver as mudanças de unidades. Tá bom? Vamos ver a mudança de unidade. Só confirma para mim, até às 10h45, né? Nossa aula. Temos 5 minutinhos aí. Então, mudança de unidade. Não sei se vocês lembram, mas em algum momento da vida de vocês, com certeza, vocês viram isso aí. E a ideia é, se você está numa casa, né? Se você está numa casa que tem um espaço menor, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui 2 metros, e eu quero converter para centímetro,
então eu multiplico por 10. Como vai ser duas casas, então eu vou multiplicar por 10 para uma casa e depois mais 10 para outra casa. Tá bom? Eu não vou multiplicar por 20, não. Tá bom? Vou multiplicar, no caso aqui, já vai ser por 100, né? Porque são duas casas. No caso, é só fazer a trajetória. Para esse, vai vezes 10, e depois vezes 10, ele chega no centímetro. Ah, professor, mas eu quero saber 2 metros em quilômetro. Tá aí, no caso, veja que no sentido contrário, você vai dividir. Quando chegar em decâmetro, ó, divide por 10. Depois divide por 10 e depois divide por 10. Com a prática, você vai descobrindo outras técnicas de como fazer essa conversão, aí, essa mudança de unidade. Tá bom? Com a prática, você pega. Isso aí é uma das técnicas, mas está cheio de vídeo no YouTube. Inclusive, no meu canal tem lá mudança de unidades de medidas, que você pode lá aprender um pouquinho, dicas legais de como fazer essa conversão. Tá bom? Isso é uma das dicas, mas lá no vídeo eu dou mais dicas referente a isso aí. Vamos lá, deixa eu avançar aí. Pronto, ó, tem um exemplozinho aí bem bacana. Se você quiser, pode fazer como se fosse uma escadinha e fazer essa mesma ideia. Se estiver descendo a escada, multiplica. Se estiver subindo a escada, divide. Né? Então, uma ideia bem legal. Tinha feito recentemente aí, só que só vai até centímetro, tá bom? Nesse quadro que eu tinha feito, só vai até centímetro, mas você pode depois colocar aí as outras unidades. Então, a razão entre segmentos. Professor, o que seria a razão entre segmentos? Você vai ver que é bem facinho. Tá bom? Bem tranquilo. Trocando-se a posição de ambas as razões, né? Então, trocando a posição de ambas as razões, a gente pode fazer essa razão, né? Ficou como mudança de unidade aí, né? Então, a gente pode fazer essa ideia, podemos ter essa mesma relação, tá bom? Deixa eu até corrigir aqui, deixa eu botar o lápis aqui, porque não é mudança de unidade o que a gente está fazendo, tá bom? Deixa eu riscar isso aqui. Isso aqui é proporção do segmento. Então, trocando-se a posição de ambas as razões, né? Vem, meu filho. A gente pode fazer essa ideia. O que seria? Ó, se eu tenho dois segmentos, ó, um menor, vamos dizer que aqui seja 5 centímetros, e agora eu tenho um maior aqui, seja 10 centímetros. Eu posso fazer a divisão, né? Ó, B e C. A, D. Pronto, então eu tenho esses dois segmentos. Então eu posso simplesmente dizer, ó, eu quero BC dividido por AD. BC dividido por AD vai ser 10 dividido por 5, que dá 2, e fazer o cálculo normal. Quando chegar na ideia de proporção, veja que a gente pode fazer o cálculo do mesmo jeito. Qual é a diferença? A gente precisa saber o valor do segmento, como vocês estão vendo aí na página 549. Aí eu trouxe um exemplo aí para a gente fechar com chave de ouro nossa aula aí, com esse exemplo aí, tá bom? Então vamos lá. Não é possível dividir um segmento de reta por outro segmento, né? Muita gente diz assim, eu vou pegar uma reta e dividir por outra reta. Mas isso não é possível. Mas a gente pode dividir as medidas, os valores, tá bom? Então a gente pode dividir as medidas aí, os valores. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse segmento aqui. Eu vou chamar aqui de segmento R, S, T e U. Então eu vou pegar o segmento S e dividir pelo segmento R. Então seria 4 dividido por 2, que dá o quê? 2. Digita no chat aí para mim, por favor. Eu quero dividir o segmento T, ou melhor, o segmento U pelo segmento T. Quanto é que vai dar aí? Digita no chat aí. A gente já está encerrando, viu, galera? Se a outra professora mandar o link lá, não se aveste, não. Já já você entra. Ó, U dividido por T. Quanto seria aí?
Isso, né? A gente teria 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, veja que é fácil. Essa divisão do segmento é bem tranquila, desde que você utilize essa proporção legal. Na nossa próxima aula, eu vou fazer um exercício resolvido para relembrar com vocês isso aí. Então, a gente vai fazer uma questãozinha rápida e a gente relembra todo esse processo. Ó, tem 2 exercícios. E eu passarei uma atividade para vocês, né, referente ao nosso livro, para você treinar. Mas não vai ser essa semana, não. Essa semana vocês estão livres de atividade, já tem a prova canguru, aquela coisa toda. Mas semana que vem eu passo a atividade bacana, vou responder aquelas 2 questões, a gente já vai introduzir o conteúdo da terça também, e eu passo o exercício para vocês no Hamburgo, tá bom? Então, obrigado. Pergunta a vocês se tem alguma dúvida aí, tá bom? Sobre o conteúdo, se tiver alguma dúvida. Bom, vocês, à tarde, essa aula fica disponível lá no nosso espaço, lá no nosso site. Tenham uma boa semana e uma boa prova canguru hoje à tarde, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.